bem? Para você que nos acompanha aqui no podcast 3 Pontos, é um prazer estar de volta, sempre trazendo para você aí aquela resenha muito legal. Hoje vou receber daqui a pouquinho aqui na resenha o Léo, que é colorado, vou receber o Carlos Rigo, São Paulino, e nós temos aí também provavelmente a presença do Dago, ex-jogador do Fluminense, também jogador do Avaí, do Beck, enfim, que vai daqui a pouquinho, ele que obviamente tem aquele carinho todo pelo Fluminense, porque passou o auge da sua carreira lá no Tricolor Carioca. Mas esse primeiro bloco, a gente vai falar como é o intuito aqui do podcast 3 Pontos, trazer para você uma associação, um projeto social, dar vez e voz aos atletas locais aqui de Itapema, Porto Belo, Bombinhas, região, Balneário Camboriú e também aqui de Santa Catarina. Bom, nós estamos no ar, no podcast, no oferecimento da P4 Telecom. Quer ter uma qualidade de internet na sua casa em Itapema e região? Bom, P4 Telecom é internet de alta velocidade e telefone fixo com a P4 Telecom, conectando você com o mundo. Chama no WhatsApp, pessoal da P4 Telecom, 479-9931-1846. Quer fazer a sua live, seu podcast, seu vodcast? Estúdios Z3, aqui em Itapema. Câmeras 4K, drone, acústica em um ambiente tranquilo e profissional, além de uma equipe técnica qualificada. Sua empresa necessita de um comercial em vídeo para postar nas redes sociais ou na TV? Nos contate. Estúdio Z3 em Itapema, 991169545. Os campeonatos estão aí a todo vapor, né? O meu time vai ganhar do seu. Quer apostar? Então vai a dica para você, spidervip.net. Estão de volta os campeonatos e com eles você pode arriscar o seu palpite e testar as suas habilidades e ganhar dinheiro com isso. Acesse www.spidervip.net, além de encontrar todos os campeonatos de futebol, UFC, todos os jogos da NBA. Você pode fazer a sua aposta. Para trabalhar ou apostar com a Spider VIP é o 479-9981-5688 ou spidervip.net. Diz que Chopp Itapema, o melhor chopp da região, que é o Chopp Barracuda. Entrega para pousadas, hotéis, eventos, confraternizações, na rua 228, número 162, sala 7, Meia Praia, Itapema. Fone 996010660. E Nine Academia, treinamento físico, natação, adulto infantil funcional, adulto e kids, cross, hidroginástica, hidrogestante, muay thai e spinning, pelo 3361-9909. No Insta, @Nine Experience. Bom, eu quero dar um bom dia todo especial a Claudete Schmidt, professora de handebol, e também ao Ivanor Provin, presidente da Associação do Casa Branca. Tudo bem? Vamos começar pelas mulheres? Pode ser assim, Ivanor? Claudete, bom dia. Bom dia, Marquinhos. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Você foi jogadora de handebol? Fui durante 6 anos. 6 anos. 6 anos. E agora vai trazer essa modalidade aqui para Itapema e região. Com o maior prazer. Legal. A gente já vai saber mais detalhes. Ivanor, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado, Marquinhos. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer todo nosso recebê-los. Bom, Ivanor, você é presidente da Associação do Casa Branca. O Casa Branca ali tem uma série de ações que são feitos em benefício dos moradores ali da região, né? Você consegue citar alguns aí, o porquê que você está aqui nesta manhã aqui, ou tarde ou noite, quem for acompanhar o nosso podcast? É isso, Marquinhos. A Associação Casa Branca tem vários projetos sociais em prol da comunidade, em prol das crianças, adolescentes que frequentam ali. Quase que todos gratuitos, nada é cobrado lá. E a gente tem uma relação aqui, a gente tem um projeto de basquete, futebol, skate, desenho, violão, artesanato, dança de rua, jiu-jitsu, futebol, judô, balé, handebol, que vai iniciar agora aqui com a professora, aqui nos próximos dias. E teremos o atendimento psicológico também para adultos e crianças, que também vai se iniciar nos próximos dias com uma profissional que vai estar lá fazendo também um trabalho voluntário, colaborando com a comunidade. Olha que bacana, viu, Ivanor? Parabéns aí pela iniciativa da Associação do Casa Branca. Deixa eu te perguntar, e isso é bastante interessante. Você tem uma ideia de quantas crianças hoje atendem lá a associação? Exatamente não temos, mas em torno de 200, talvez mais.
E aí também temos que eu não mencionei aqui um projeto de culinária, onde a gente faz lanches e várias coisas lá onde as crianças aprendem a cozinhar, aprendem a fazer lanches e coisas, e também participam, usufruem desse lanche, né? Puxa, mas são Bem interessante. quase 300 crianças, como você falou, que não estão ociosas, né? Não estão aí Isso, com... exatamente. Minha mãe sempre dizia assim, ó, mente aberta, oficina do diabo, né? Então, tendo ocupação, normalmente isso é feito no contraturno escolar, digamos, você vai para a escola de manhã e faz essas escolinhas, essas ações lá no Casa Branca à tarde, ou vice-versa, é isso? Isso, sempre nos contraturnos escolares. E até a gente cobra das crianças que está frequentando a escola, está tendo notas boas, não está faltando, para que eles participem, pratiquem esportes, mas que não esqueçam que, junto com o esporte, tem a educação e tem que estar na escola, tem que estar estudando. É um incentivo, uma cobrança nossa que incentiva eles a frequentar a escola, ter boas notas, uma parceria com a diretora do colégio lá também, que quando há um problema com um aluno ou outro, ela nos comunica, para que as crianças estejam na escola e no contraturno estejam praticando esportes, fazendo alguma atividade. Perfeito. E, Claudete, como é que você entrou nessa história, então, agora com o handebol? Inicialmente começou no meu ensino fundamental com a iniciativa do meu professor de educação física, o professor Fernando César Sapata. Certo. Segundo ele, eu sempre fui uma menina destacada, com velocidade, com força. Chamou o meu pai, porque os meus pais são separados, chamou o meu pai no colégio, fez uma pequena reunião com ele, pediu para me fazer um teste com 14 anos para o juvenil do Brusque, onde que eu passei. Aí com 16 anos eu fui uma atleta oficial, entrei como atleta oficial do Brusque. Tá. E fiquei durante 6 anos, depois que eu casei, meio que não deu para juntar saindo para outras cidades, para campeonatos com filhos pequenos, então eu tive que meio que escolher um ou outro e escolhi o maternal mesmo. Desistiu da carreira de handebol para a carreira de mãe, né? Isso. Tá certo, são escolhas que a gente faz na vida. Mas essa sua experiência como atleta, né? Essa experiência que você passou de ser selecionada, de um professor ter um olho voltado, olha, ali pode ser que tenha um atleta, eu acho que é isso que você está querendo daqui para frente, né? Retribuir aquilo que foi feito com você, é mais ou menos isso? Tudo que a vida foi grata, eu tenho que agradecer retribuindo para crianças, sabe? Legal. Porque... Por que não, né? Claro. Porque tudo que veio de bom para mim, eu não vou e não quero ficar só para mim. Tem várias crianças com potencial que podem ser um atleta profissional futuramente, que tem força, que tem inteligência, que sabe ver um bom jogo, sabe? Então, o que a vida me deu, eu dou para o outro. Legal. Parabéns pela sua iniciativa, viu? O handebol é um esporte olímpico? É Ou olímpico. ainda é olímpico? É. O Brasil ele é referência em muitos esportes, né? O handebol, como é que o Brasil se configura no cenário internacional? Olha, o handebol, ele está bem abaixo da escala, na verdade, por não ser tão conhecido quanto o futebol. Sim. Mas a gente meio que sai bem, na verdade, mas não é tão conhecido, não está numa escala tão avançada quanto o futebol, porque o futebol hoje é mundial, é universal, é galáctico, na verdade, digamos assim, mas a gente está subindo aos poucos. Muitas pessoas ainda não conhecem o handebol, o que é uma pena, porque é um esporte maravilhoso. Eu sou suspeita de dizer, né? Mas estamos evoluindo. Você sabe que na escola, na educação física, o handebol, sem querer saber, mas quando você brinca aquela de queimada, você já tá meio que jogando um handebol ali, né? Eu me lembro, você foi criada em Brusque na escola, exemplo de mim, eu também, né? Fui criada em Brusque desde os 5 anos. Estudei lá no Dom João Becker. Onde é que você estudou? Na Escola Georgina,
até a 8ª série, depois Araújo Brusque, Araújo o Brusque. médio. É, legal. E aí eu me lembro que dividia os alunos metade de uma quadra, metade da outra quadra, pegava a bola e ficava brincando de queimada. Aquilo ali já é alguns dos fundamentos do handebol ali, não é isso? Claro, tem suas regras, é o que pode, o que não pode, mas o handebol é o ato de fazer o esporte em vez com os pés, com a mão, né? É, por isso que já vem o nome handball, mão na bola. Certo. Assim como o futebol, pé na bola, completamente proibido, mão na bola. No handebol é completamente proibido, pé na bola. Então, a não ser para defender, né? Somente o goleiro. Ah, somente o goleiro, Qual pé era a na sua bola. posição? Minha posição era pivô. Pivô? Pivô meio amador. Certo. Eu me lembro de ter jogado na época da educação física também, eu sinceramente, né, faz um tempinho que eu saí aí da escola, então não lembro exatamente se hoje o handebol ele está sendo introduzido nas aulas de educação física, mas antigamente era basicamente o futsal, né, dentro da escola que a gente tem, o basquete, o vôlei e uma quarta opção, se é assim que a gente pode chamar, era o handebol. Né? E qual é a intenção da Claudete hoje, professora, ter passado essa experiência de levar o handebol aí para Casa Branca? A minha intenção é trazer uma cultura nova, uma cultura que, como é que eu posso dizer, que está pouco conhecida, trazer mais, porque hoje eu vejo que crianças, nossa, o que é handebol? Tem muitas escolas que não tem handebol na educação física. Acredito que lá na escola Georgina ainda tem. Mas aqui em Itapema, muitas crianças, por o que eu vi, não conhecem o handebol. É sinal que não tem, sabe? Aí eu vou lá, mostro. A minha intenção é deixar o handebol conhecido tanto para criança como para adultos. E futuramente, quem sabe, trazer um time oficial, assim como tem de futsal, aqui para Itapema também, como temos em Brusque. Legal. A exemplo dos outros projetos, perguntar ao presidente aqui, o Ivanô, se nós teremos a gratuidade também dessa modalidade agora que está sendo implantada ali no Casa Branca, é isso? Também. Todos os projetos lá são gratuitos. O máximo que a gente pede, às vezes, para algum pai ou outro, é se pode ter uma contribuição, às vezes de R$10 mensais, e só para alguns grupos que têm condições de fazê-lo, para a manutenção da associação, compra de produtos de limpeza, alguma coisa ou outra, né? Quando é necessário, senão é tudo gratuito. Legal. Existe algum tipo de ajuda do poder público, Ivanô, que está sendo providenciado aí na associação? O poder público tem alguns projetos lá que são vinculados com a Secretaria de Educação e de Cultura, que os professores são pagos pela prefeitura. Certo. Mas eles recebem o salário deles da prefeitura e o restante, o espaço que eles usam lá, nós cedemos o espaço, mas não tem para nós não temos retorno quanto ao uso do espaço. Então nós cedemos o espaço só para ser usado. Entendi. A Claudete estava falando ali, algumas bolas estão sendo fornecidas pela Secretaria de Esportes, né? Isso, pelo Dago. Isso, o Dago até quando chegou, vocês se encontraram aqui, isso não foi nada combinado, viu? Ela, o Dago e tal. E aí a bola tá funcionando, uma tá furada, a outra foi, aquela coisa que fazem parte normal, né? Porque assim, no meu ponto de vista, eu fui, porque o meu filho faz futsal na associação com o professor Maurício, e eu vi uma quadra de esportes, a quadra ali, que é a mesma futsal, basquete e handebol. Aí eu perguntei, nossa, tem handebol aqui? Não tem. Aí eu falei, opa, vou trazer handebol, né? Legal. Aí o professor Maurício disse, olha, fala com o Dago, é uma pessoa super bacana, super gente boa, ele é um atleta, ele, sabe, tem um coração, sabe, enorme e atlético. E aí eu fui lá, falei com ele, marquei uma reunião com ele, falei sobre o meu projeto, ele super apoiou, agradeço de coração, ganhamos bolas para iniciantes e intermediários. Nossa. É uma ajuda então. Meu Deus, ganhamos 20 bolas. Legal. Olha, esse projeto independente, da qual a modalidade, a gente mais uma vez parabeniza a Associação do Casa Branca e também parabeniza você, Claudete, por trazer essa iniciativa. É um esporte que talvez não era tão praticado aqui na região e agora começa a ter um outro olhar. Quem quiser participar, como é que faz? Tem que ser morador de Itapema, tem que ser do Casa Branca, precisa fazer alguma inscrição, como é que é?
Normalmente faz inscrições lá com a gente mesmo, faz a inscrição, escolhe a modalidade que a criança, que o aluno quer participar. Mas nós não temos referência assim de ser do Casa Branca, tanto que nós atendemos crianças do Alto São Bento, do Sertãozinho, da Várzea, de todos os bairros ali, até tem crianças do centro que vão para lá, então a gente não tem uma referência, é só do Casa Branca. Entendi. Não, é toda a região, toda criança que queira participar. E essa inscrição é feita onde? Lá na associação mesmo. Lá na associação mesmo? Ah, legal. E o horário? Não tem horário. Durante o dia sempre tem alguém por lá e algumas coisas acontecem à noite também, mas para inscrição é melhor durante o dia. No horário comercial No horário é o mais comercial. ideal para encontrar alguém. Isso. O endereço, Ivanô, passa pra gente. Rua 802. Agora me fugiu o número de lá. Não, tudo bem, mas na rua 802 ali todo mundo conhece Todo onde mundo fica conhece, a associação. todo mundo conhece ali na 802, é bem fácil de achar. Muito bem. Claudete, aproveita aí essa parte final, convide o pessoal a conhecer. Você é uma pessoa que também está bastante presente nas redes sociais, né? Consegue acompanhar a Claudete, Consigo. a ex-jogadora de handebol, agora professora de handebol? Como é que faz? O meu Insta é Claudete Yatzak, eu abri pouco tempo. Tem Yatzak Schmidt também, que Yatzak é o meu sobrenome de solteira, Schmidt de casada, né? Certo. Tem o Facebook, que é Yatzak Schmidt, e tem o TikTok, que é Claudete, só que apenas até o D, I-I-A, Schmidt, que daí fica como Cláudia Schmidt, Certo. para entender. Então, a modalidade do esporte handebol a gente abriu de 10 a 16 anos, né? Apenas de 10 a 16 anos. E às terças-feiras de manhã e à tarde, às quartas-feiras apenas no horário da manhã. Aí eu não sei se a gente vai conseguir abrir um espaço para a noite para repor da parte da tarde, né, Ivanô? Isso. Tem que ver. Talvez dá para abrir um horário à noite também. Isso. Vai depender também da quantidade de inscrição, as crianças Isso. interessadas, né? Tudo isso. Mas tá bom. Olha, o podcast 3 Pontos está à disposição de vocês, o No Ponto SC também. Nossa coluna semanal, a gente vai estar ali também falando sobre essa importância do esporte local. E fiquem à vontade. E sempre que precisar, esse espaço está aberto a toda a comunidade, não só de Itapema, em região, mas em especial aqui do pessoal do Casa Branca. Tá bom? Tá bom, então. É isso? Obrigado. Ivano, obrigado pelo tempo concedido para vir até os estúdios. Claudete também, a mesma coisa. Boa sorte no projeto e conte com a gente. Posso fazer um convite? Opa, com certeza. Convidar vocês todos também que queiram conhecer a Associação Casa Branca. Venha até lá conhecer a nossa sede, conhecer os trabalhos, ver tudo o que acontece por lá. Muitas pessoas não conhecem. A partir do momento que vêm e conhecem, ficam empolgadíssimas, gostam, acham muito legal. E muitos até podem ajudar voluntariamente, com qualquer outra maneira que puder. A gente fica muito agradecido com isso. Imagina, convite feito. Claudete, palavras finais? Muito obrigada por abrir o espaço pra gente. Só que eu tenho a dizer, vem conhecer a associação, vale muito a pena. Temos projetos super bacanas, temos curruchinhos de 3 anos, 4 anos, até 17, né? Até 17 anos. Então, traga seu filho, vem fazer um projeto bacana. Os professores são super dedicados, atenciosos. Vale muito a pena. Legal. Tá aí então, gente, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta vem aí a resenha, tá? A gente vai falar sobre a rodada do final de semana, a expectativa aí dos colorados, dos tricolores cariocas, dos tricolores paulistas, dos times. Será que o JJ tá de volta no Flamengo? As viúvas, no oferecimento da Spider VIP, Disque Shop Itapema, Nine Academia, Estúdios Z3 e P4 Telecom. Estamos no ar e a gente volta já já com o podcast 3 Pontos aqui no Ponto SC.
seu Maneca é meu amigo, carro ele sabe negociar. Se é pra comprar, venha para a Manecar Veículos, faça o seu negócio e participe da ação premiada 2. Leve cupons para concorrer 2 vales combustível no valor de R$300 toda última sexta-feira do mês. E dia 30 de dezembro, um veículo mob 0 km. 4832636000 manecarveículos.com.br. Uma parceria com o Safra Financeiro. porque na Manecar só anda a pé quem quer Manecar. A Solumed atende todos os dias milhares de pessoas no agendamento no particular. E você, está precisando agendar consultas, exames laboratoriais e de imagem? Então, vem para a Solumed, faça o seu cadastro, ele é gratuito e pode ser utilizado por toda a família. E você paga somente um valor reduzido se utilizar. Então, vem para a Solumed você também. Ver se pode, a produção perguntando se eu tô pronto. Eu falei, eu nasci pronto, né? Ainda mais do lado de 3 feras que estão comigo aqui no podcast 3 Pontos nesta semana, no oferecimento da P4 Telecom, no oferecimento dos estúdios Z3, Nine Academia, Disque Shop Itapema e SpiderVip.net. Bom dia, Dago Ranucci. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, galera aí, os parceiros, né? É. São Paulino, Colorado. Colorado nós temos história, hein? Tá, temos história aí. Minha bancada tá bonita hoje, gente. Olha só, cada um veio com a sua camisa. Atenção, você que tá convidado pra vir aí nos podcasts, tem que vir bonitão assim, ó, né, Léo? Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia, Marquinhos. Bom dia aos nossos colegas aí, o São Paulino, né, que tá aqui, e do Fluminense, pra gente mexer um pouco com essa torcida aí. Isso aí. E levantar o futebol que tá precisando tanto que nós levantemos ele, porque tá feio, né? Tá Todos feio, os né? times, generalizando. Exatamente. Quando você assiste uma partida que nem semana passada, Manchester City, Real Madrid, depois você tem que assistir São Paulo e Fortaleza, Carlos Rigo. Da triste, cobra. É triste. É triste, né? É muito triste. Um joguinho duro, né? É duro, né? Duro de assistir, né? Inter e Avaí. É complicado, né, Léo? Eu achei mais bonito o jogo do Grêmio com o Cruzeiro do que o do São Paulo com o Fortaleza. Olha, você tá falando do Grêmio aí do lado do Não tem Colorado aí, ó. importância, não tô falando mal, nós estamos falando do futebol que a gente assistiu. Hoje verdade. pode, é segunda. Ah, é? Claro, hoje pode. Uma Apesar segunda que eu de não- elite, né? Apesar que eu não de torço elite. pra nenhum dos dois, nem Grêmio, nem Hoje é Cruzeiro. segunda, hoje é Tá? o dia de falar do Grêmio. Também vocês não podem falar muito não, que vocês já conhecem aquele Eu- lugar lá, né? Eu do time do Sul, eu sou gremista, né? Porque, Cê- porque o Colorado aí eu tenho uma não digo uma mágoa, né?
uma situação que acrescentaram na minha carreira, infelizmente me roubaram no Beira-Rio. Uma revolta, né? Roubaram no Beira-Rio em 91, um pênalti lá que é brincadeira, até hoje, né? Tá marcado, né? O gol de Célio Silva lá, Célio Silva, né? O zagueiro. Chutou o chão, chutou grama, areia e... Você lembra dessa, Léo? Não lembro. Não lembra? Dessa. Eu lembro de outras que nós também fomos roubados, né? Então, moeda trocada não dói. Ei, falando em roubado, não roubado, o legal do futebol em si, o mais legal é que, assim, o podcast 3 Pontos tá unindo vários torcedores, tudo na paz, a gente brincando, fazendo resenha, que é o que vale, Deixa eu só comentar aqui da Série D do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos os catarinenses em campo no final de semana. O Próspera, o Marcílio Dias e o Juventus estão disputando a Série D, mas estão mal da perna, viu, Dago? Você que jogou no futebol catarinense aqui, não tá fácil a vida lá não. O Marcílio até ganhou do Próspera e o Juventus de Jaraguá acabou empatando com a Azures em 2-2. Mas o futebol catarinense tá meio caidinho, né? Na verdade, ô Marquinhos, é complicado, né? Já o nosso campeonato estadual já é para baixo, né? Ninguém se motiva a jogar mais o estadual de Santa Catarina. Você jogou aonde aqui em Santa Catarina, Dago? Joguei no Avaí, né? Joguei 2 anos no Avaí, joguei no BEC, nosso BEC, né? Blumenau Esporte Clube, BEC, meu. E tu vê a evolução do futebol, né? O investimento que é hoje, né? Na minha época, a Série C do brasileiro eles ofereciam e ninguém queria. Verdade. Hoje estão disputando a D, né? AD. AD. E tu vê, é tudo questão de... Acho que é investimento. Na nossa época, no próprio BEC, né? A gente participou da Série C, mas o custo ele é todo com o clube. O clube não consegue jogar um estadual, como é que vai jogar um campeonato brasileiro? Passagens aéreas, né? Hospedagem. O Brasil é muito grande, muito né? grande, Hoje já tem a D, justamente por causa disso, né? Hoje a CBF patrocina todos os times. Na questão de passagem, de hospedagem, né? Por isso que eu falei pra ti, a evolução, né, do futebol, os investimentos hoje são outros, né? Verdade. Eu costumo dizer lá, né, com os amigos, eu já comentei contigo, se eu jogasse hoje no Fluminense como eu joguei 5 anos, né, acho que eu teria feito um bom pé de meia, né? Ah, é? Sim, né? O futebol hoje é muito dinheiro, né? Na minha época não era essa loucura aí. Na época era mais paixão, né, Dago? Mais paixão, claro, né? Tem os contratos, obviamente você recebia pra jogar, mas, por exemplo, você saiu do Fluminense e jogou em outros clubes, mas o carinho, o amor pelo Fluminense ficou, né? Sim, é um clube que me lançou, né, pro futebol, no caso, né? Eu comecei a minha carreira toda no antigo Pinheiros, né? Lá eu peguei a seleção brasileira sub-19, fui campeão mundial na China, né, pela seleção brasileira, e daí eu fui vendido pro Fluminense. Lá eu fiquei 5 anos, né, e que onde foi o clube que me botou no cenário, né, do futebol brasileiro, alto nível, né? Eu disputei 4 campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, uma delas perdi pro Inter em 91, 92, não me lembro, lá no Beira-Rio. E a questão, né, de que, como tu falou, o futebol antigamente era muito mais qualidade, né? Sim. Hoje eu costumo dizer assim, hoje se você tiver um bom empresário, né, que tem acesso a todos os clubes aí, não precisa ser bom jogador não, entendeu? Sabendo jogar um pouco, na minha época não, na época era muita qualidade, né, e não tinha lugar para jogador mediano. O jogador mediano era de time de terceira, de segunda, amador. No futebol profissional é muito difícil um jogador, hoje dá para contar nos dedos, né? Eu, se falar bem a verdade, eu não sei hoje a escalação do Fluminense. Acho que os amigos aqui também, não sei se eles acompanham mais de perto, se sabe a escalação do time deles. Tem jogador que eu nunca vi falar, tá jogando no Fluminense. Quer dizer, entra e sai danado, né? Os empresários... Aliás, está todos os times assim, né? O São Paulo, por exemplo, não tem um time titular, né, Marquinhos? É verdade. Não tem nem... Ele põe um para Sul-Americana, um para Copa do Brasil e um para o Brasileiro. Você não sabe quem vai jogar amanhã, não sabe? Não tem como. Antigamente, não. Pra você ter uma ideia, eu tenho um futebol de botão de 1970. Oi. Futebol de botão. Eu tinha. São Paulo e Corinthians. Na época do Picasso, que era o goleiro. Conhecido. Furlan, lateral direito. Conhecido. Jurandir, central. Arlindo, quarto zagueiro. Edson. Eu escalo o time de São Paulo naquela época. Lembro daquela época, não lembro de agora, né? Então... Muda muito. Ô, Dá, quando você fala assim, ó, foi em 92 o jogo que você tá falando, tá? 92, o pênalti entre Internacional e Fluminense no Beira-Rio. Mas você não jogava na época, né? Não, nessa época ali, nesse jogo, eu tava junto com eles. Nós tava junto. Mas você não tava no time titular nessa época? Não, eu entrei no segundo tempo desse jogo. O titular era Jefferson, Zé Teodoro, Vica, Sandro,
e Carlinhos Itaberá, Souza e Lira, Pires, Bobô, Sérgio Manuel, Wagner e Ézio, Super Ézio. Super Ézio, Não sei, o Colorado acho que lembra desse jogo, né? Lembra, né? Eu lembro. Lembra desse jogo, Beira-Rio, né? Ó, Léo, pra você, Fernandes, Célio, Lino, Célio Silva, Pinga e Daniel Franco, Ricardo, Elcio, Luciano, Marquinhos, Maurício, Gerson e Caico. É isso aí? Era um bom time, né? Bom time. Épocas áureas do Colorado. Áureas. E essa queda do Colorado pra segunda divisão serviu, Léo, pro time? Você sabe que o Carlos Rigo, exemplo como eu, é São Paulino e fica tirando saco e nunca caiu, mas a gente raspou ali muitas vezes. Tá? Pra cair, porque normalmente o time, quando ele cai, tem muito a ver com a direção, né? Quando a direção começa a fazer besteira, né? O time começa a se perder. Exemplo do Grêmio, que está disputando aí a Série B. Olha o que a direção do Grêmio fez ano passado, né? O próprio Figueirense, né? Figueirense é um time que vinha bem, de repente, né? Você tá falando de Copa do Brasil, o Figueirense perdeu uma final da Copa do Brasil justamente pro teu Fluminense. Fluminense aqui na chegou a ser vice. O Internacional caiu para a segunda divisão num momento que a gente não esperava que caísse. Eu acho que é exemplo do Grêmio que aconteceu, né? Exatamente. Era um time bom. A diretoria não mexeu num momento que devia mexer, acreditando que ia ganhar um jogo ainda e que ia se livrar, e acabou não ganhando. Aconteceu com o Grêmio também. E aí quando tu começa a depender do resultado de outros, porque quando vai chegando no final, aí ninguém quer cair. Né? Mas essa queda fez bem pro Inter, né? Tanto é que ele voltou e foi vice-campeão brasileiro, não foi? Foi. Ele não caiu em 2020, em 2021 ele foi vice? Qual foi o ano que o Inter caiu? O Internacional acho que caiu em 2009, né? 2009. Não é agora, 2020, vez? Não, caiu em 2019, disputou em 2020, aí ele voltou. Em 2021 ele foi vice-campeão, que se ele ganha do Corinthians lá, ele era campeão, que São Paulo ganhou do Flamengo aqui, aqui em São Paulo. Eu vi um jogo, o Colorado deve ter acompanhado, o Inter e aquele time, o Globo, né? É o Globo, né? Sim. Pela Copa do Brasil. Isso, a Copa do Brasil agora. O primeiro jogo, né, da Copa do Brasil. Eu brinco, mas tem muitos amigos colorados aí, né? Tenho simpatia pelo Inter também, mas quem ligasse a televisão naquele momento e visse o Inter e o Globo jogando, como eu vi, você não sabia quem era o time grande ali. Porque o Globo parecia o time grande ali, né? O Inter ali estava se defendendo, tudo bem, as condições do gramado, o campo, né, pequeno, dificultou muito. Depois eu nem fiquei sabendo outro jogo, se ganhou, teve um jogo de volta. Não, foi eliminado, né? Foi eliminado. Foi eliminado pro Globo mesmo. O único jogador que eu conheci do Inter foi o de Alessandro, que entrou no segundo tempo. 2016 que o Inter caiu, disputou 2017 a Série B e depois voltou. Isso. Não foi bem na sequência, mas mostra que aprendeu, né? O Grêmio, exemplo, aprendeu com a queda, voltou, foi multicampeão, mas quer aprender de novo, né? O Corinthians também, né? Não tá faltando pro São Paulo, não? Mas olha, você sabe que a gente brinca, eu como São Paulino, fala assim, o São Paulo nunca caiu, time grande não cai, que é o que flamenguista, santista e São Paulino fala, né? Mas o Santos tá perigando aí direto, ó. Exatamente. Né? Já 2 anos seguidos que quase caiu no Paulista, tá? Quase caiu no Campeonato Brasileiro ano passado, São Paulo quase caiu. Quase caiu. Às vezes, ô Carlos, é bom pra acordar. Sabe? Mas tá demorando muito pra gente acordar, né, cara? Faz, né? Pelo amor de Deus. Só que assim, eu acompanhei essa queda do Grêmio ali, vi alguns jogos deles, né? E inclusive teve alguns jogadores que teve aqui, né? Que a gente conversou, né, com o Fafá na época, que era secretário de esporte, a gente teve um evento ali, teve os dois, o Everton do Grêmio teve aí, teve o Diego Souza, né? Diego Souza teve aqui em Itapema, e o time do Grêmio não era ruim, era um time bom. Eles passaram pra gente faz tudo certo, cara, faz tudo certo, treina, se guarda. Eu via alguns jogos do Grêmio, não era time pra cair. Mas eu vou te fazer uma pergunta então. Léo, você jogou bola? Fora amador? Não. Profissional não, né? Amador, não. Carlos Rigo. Teu pai foi jogador da onde? Mojimirim. Mojimirim. Você mostrou a foto, você comprovou. Posso botar na minha coluna? Pode. Você me manda a foto lá pra mostrar a foto do teu pai? Tem até escrito ali embaixo o nome dele. O nome não tem, né? Mas você chegar em Mojimirim, perguntar quem era o Reinaldo de Souza, ninguém conhece. Mas o apelido? Perguntar quem era o Fuá, Mojimirim inteiro. Fuá. Eu mandei fazer uma camisa do Mojimirim com o escrito Fuá nas costas. Mandei fazer. Brasil é uma coisa louca, né? Tenho 2 camisas. Tem uma do Mogi e tem uma de um time
do estado, que era o Horto Florestal, que tinha lá na cidade, que ele jogava também. Até nisso, o futebol ficou chato, sabia? Ficou. Que antigamente era Fuá, Cafu, Bilu, Pitu, Piá, né? Hoje é Marcos Vinícius, Carlos Andrade. Como é que você era chamado, Dago? Dago? É Dago. Valdeci ninguém conhecia, né? Não conhece até hoje, né? O teu nome é Valdeci? Valdeci, Nem sabia. Ninguém. Eu conheço como Dago. Se chegar no Fluminense, lá dentro do Fluminense perguntaram durante 5 anos quem é o Valdeci, ninguém sabe. Agora, o Dago todo mundo Todo sabe. mundo sabe. É? Todo mundo sabe. O Eurico Miranda que sabe. Você sabe de uma história? Tem uma história do Dago? Você fez um gol jogando contra o Vasco, você tava no... CSA. CSA. Copa do Brasil também. Copa do Brasil. No ângulo. Foi o primeiro jogo lá em Maceió, foi 3-3 o jogo. O Edmundo tava aparecendo no Vasco, né? Tava chegando ali, né, despontando das categorias de base. Empatamos 3-3, né, para não ser muito longa a história. E no jogo de volta, a torcida, a imprensa do Rio de Janeiro falou que nós tínhamos que levar um saco para trazer os gols de volta, né, para Maceió. E o Givanildo é o treinador nosso CSA, conhecido como técnico do Nordeste. E nós fomos jogar em São Januário, eu machucado, eu fui porque era o jogador que tinha vindo do Fluminense e eu tinha que amenizar um pouco a galera lá, porque eles iam mais em cima de mim, o foco da imprensa era mais em cima. Resumindo, nós ganhamos de 1-0 em São Januário com um gol meu. O Eurico Miranda queria me matar. Ficou bravo. Ele saiu atrás de mim, você não sabe o prejuízo que tu me causou, cara. Porque é o dinheiro, né? Que Copa do Brasil, cada fase que você passa é um valor, né? E conseguia. Até hoje, né, eles não esquecem desse gol lá. O gol ficou marcado, né? Eliminar o Vasco da Copa do Brasil dentro de São Januário, com o estádio lotado, né? Não é pra qualquer um, não. Tem um amigo meu que teve aí no podcast na semana passada, o Eto, que não gosta muito de ti. Brincadeira, gosta sim, ele, né? Quem é o? O Eto, o Ari, o irmão do Portes lá de Balneário, que você sempre se encontra lá. Sim. Bom, deixa eu falar aqui, já falamos da Série D, a Série C, o Figueira, você falou do Figueira agora há pouco, né? O Figueira continua mal, rapaz. 1-1. Contra o Atlético Cearense, o Lanterna da Série C. O Figueirense está na 13ª posição. Figueirense é aquele típico que a gente falou agora há pouco, da direção, Exatamente. Influenciar o futebol e... Não é isso? É complicado, né? A verdade, o reflexo de má administração, né? Acaba no dedo de campo, não adianta, entendeu? Como eu te falei, hoje os empresários hoje dominaram os times do Brasil, entendeu? Tem muitos empresários aí que hoje eles indicam jogadores aí que não tem condições de jogar uma Série D, né? Verdade. Os caras estão jogando, eu tiro porque eu conheço ainda gente dentro do próprio Fluminense, eles mesmos me falam, eu tenho contato. Ele falou, Dago, tem 30 jogadores aqui, para colocar 11 é difícil. Porque os empresários colocam o jogador deles, que não tem condições de vestir a camisa do Fluminense, do Inter, de São Paulo, só que rescisões altíssimas. Aí para mandar embora fica mais caro. É o que eles fazem, aí eles imigram para clubes menores, que eu já sei que o Avaí já pegou alguns, o próprio Figueirense, aqui em Santa Catarina, Curitiba também tem clubes que já pegou, porque um exemplo, o Fluminense paga 500 mil de salário para um jogador que não vale 100. Aí para não ficar com aqueles 500 mil, eles emprestam para o clube, paga metade do salário, para ver se o cara acorda para o futebol e volta para o Fluminense e veste a camisa, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei aquela hora, perguntei se o Léo já jogou, se o Carlos já jogou. A gente não jogou, eu também não. Fora a brincadeira do fim de semana, aquela coisa entre amigos. Você que foi jogador profissional, a gente tá citando alguns clubes e tal. A perna pesa? O cara se prepara, o cara vai. Tem o psicológico envolvido nisso, Dago? Bastante, né? E daí assim, enquanto o cara tem aquele friozinho na barriga, o Zico sempre fala nas entrevistas dele, né, aquele friozinho na barriga é a emoção ainda de jogar futebol por amor, né? Hoje esses caras não têm frio na barriga. Eles entram, entendeu? E muitos não, psicologicamente, se ele errar um passe no começo do jogo, a torcida vaiou, eles já não se acertam mais. Eu tiro por mim, que é minha estreia no Maracanã, na época o Branco estava jogando, né? O Paulo Vitor, o Aldo, o Casal 20, Assis, o Washington, ele sempre me orientava, falou, teu primeiro jogo no Maracanã, 100 mil pessoas, procura não errar o primeiro passe. Se tu não errar o primeiro passe, tu vai embora. E errou? Verdade, foi verdade. O Branco, ele me sacaneou. A primeira bola que ele pegou, lateral esquerdo, ele jogando no meio, ele deu um canudo, cara. Não foi um passe, foi um chute, né? Chuta que dá louco. A bola veio, Romagui, e eu não sabia se eu ia a encontro ela, eu esperava, o campo molhado. Esse lance nunca mais me esqueço. A bola quicou na minha frente e ela espirrou. Aí eu peguei, a única opção era levantar o pé. E a bola não golou. Colou aqui, desceu, eu já deu uma longa lá pro Tato na ponta esquerda, a torcida
Já começou a gritar meu nome, aí eu fui embora. Aí Ó, já me esse empolguei. é o da garante. Adrenalina, né? É, adrenalina, Tá é. vendo? Tu vai. Bom, nós falamos tanto em Série B, né? Hoje o meu São Paulo não tá, o Inter do Léo não tá, o Fluminense também não tá na Série A. Aliás, fez uma boa partida no final de semana, a gente já vai falar. Mas a Série B tá equilibrada esse ano, gente. Quem sobe? Ó, hoje Bahia, Cruzeiro, Sport e Grêmio. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E o quinto é o Vasco, com o mesmo número de pontos do Grêmio. Vai ser difícil algum clube fora os grandes subir, né? Hoje tá despontando aí que você falou, são Os ditos grandes. os grandes que é de Série A, né? É. São da Série A. Aí abaixo do Vasco vem quem? Vem ali, vem Nós Chapecoense. temos Chapecoense, Novo Horizontino, Operário. Daí Os são 5 time, primeiros hoje do campeonato da Série B são 5 campeões. Bahia já foi campeão brasileiro, E não é? sobem 4, né? É, Cruzeiro, Sport, naquele dito 87 lá que existe tanta polêmica, mas tá lá, que é campeão. Copa União. Grêmio e Vasco. Copa União 87. É. Foi Copa quando eu União. cheguei no Fluminense. Foi quando você chegou? Foi esse ano. Você disputou? Disputei o final da Copa União. Você disputou? Cheguei em novembro de 87. É? Aí joguei o finalzinho da Copa União. Pra você que foi jogador, você pode falar? O título é de quem? É do Sport ou é do Flamengo? Que na verdade eu vejo essa polêmica aí, eu ouço falar, né? Mas eu não sei nem de que maneira eles estão colocando que o título é do Sport, o título é do Flamengo. Não Existia um regulamento que dizia que regulamento. o módulo amarelo e o módulo verde. tinha isso aí. E aí o módulo amarelo, não lembro agora o módulo verde, vou até pegar aqui, os módulos do campeonato, módulos da série A de 87. Só pra gente poder entender aí, existe essa polêmica, existiam os módulos, então os ditos série A e série B não existia naquele ano. Tá? Então o campeonato ele foi dividido em 2 módulos aí. De um lado estavam ditos os times da Série A, do outro lado os ditos times da Série B. Mas o campeonato dizia que os 2 primeiros do módulo amarelo contra os 2 primeiros do módulo verde se enfrentariam o ganhador de cada lado para disputar o campeonato brasileiro. Era a final. O Sport foi campeão de um lado, do outro lado era o Flamengo, mas o Flamengo não aceitou. Ele não quis disputar. Não aí quis ficou disputar. sem final, Aí- isso? Ficou sem final. Aí foi um tipo de um WO que o Sport ganhou. Exato. Entendeu? Aí ele Inclusive, ficou se- com a taça. Só que o Flamengo não aceita isso até hoje. Regulamento para ser cumprido, né? Se ele aceitou a regra, É. então tá mais do que justo, né? Mas por E incrível aí a taça das bolinhas, que é para ser do Morumbi, né, do São Paulo, que ele ganhou 5 vezes o Campeonato Brasileiro, o Flamengo quer contar aquele ano lá como se fosse dele para ficar com a taça. mas pra você ter uma ideia, até a final foi entre Inter e Flamengo, de um dos módulos, tá? Foi 1-0, inclusive, pro Flamengo. O primeiro jogo foi 0-0, o segundo jogo foi 1-0, né? E do outro lado vinha o Sport, né? O Sport Recife. Se a gente for pegar aqui, na verdade, na clareza, até porque a gente fala isso, Carlos Rico, mas o São Paulo era do Clube dos 13, inclusive que Exatamente. apoiou, né? Era Flamengo, Inter, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Botafogo, Vasco, Bahia, Curitiba, Goiás, Santa Cruz, Santos e Corinthians. No tal do módulo de um lado que era o módulo verde. O módulo amarelo tinha Atlético Paranaense, Guarani, Criciúma, Portuguesa, Atlético Goianiense, Inter de Limeira, Rio Branco, Joinville, Sport, Vitória, Bangu, Náutico, 13, Ceará, CSA e América. Se nós colocarmos na ponta do lápis, é como se fosse Série A, Série B. Então, tipo, a CBF, né, não foi organizado pela CBF, era a Copa União, né? Copa União, Mas o problema foi o regulamento mesmo, né? É regulamento. É igual os palmeirenses, quem tem palmeirense que diz que é campeão mundial, né? 1954. 51. 51. Aham. E o Fluminense também disputou. 52, o mesmo título. O Fluminense, na época, hoje E o se São fala, Paulo tem o mesmo título, em 54, né? Eu tava procurando na internet, São Paulo, que o Palmeiras considera campeão mundial, o São Paulo também tem. Mas esse mundial saiu dali, né? Era um torneio que eles faziam, né? Entre os times de fora com o do Brasil. Na minha opinião, o de 2000 do Corinthians é o mesmo. Então, tu vê. Só que só que hoje é mundial, antes era um torneio. Pra gente fechar nossa resenha hoje, Campeonato Brasileiro Série A, tá? E aí depois eu vou fazer uma pergunta pra você, a gente já citou o futebol estrangeiro. A surpresa foi a vitória do Botafogo, em cima do Flamengo? Pode-se dizer que sim. Foi, da rodada. O Inter pegou o Juventude lá no Alfredo Jaconi. É um jogo difícil no Alfredo Jaconi. Lá jogar lá em Caxias é complicado. Você jogou em Caxias?
Só contra, lá no estádio, mas em Caxias não. Não, mas eu digo, lá em Caxias do Sul você chegou a jogar. Joguei, Mesmo joguei contra, mas eu joguei no Novo Hamburgo, né? Nós tivemos alguns tá. jogos lá, E aí, na verdade, tu falou que é a vitória do Gatito Fernandes, né? Pro Flamengo. O Gatito pegou muito, né? Meu Deus. É? Fechou o gol, né? Se estivesse jogando até agora, a bola não entrava. Não, podia fazer coisa. E o Diniz, dá certo ou não dá certo no Fluminense? A verdade é que o Diniz é a mesma situação do Abelão, coitado. Aperta Belão, perde 2, 3, vem Diniz. Daqui a pouco vem Belão de volta. Fluminense terá o futebol mais bonito do Brasil. E não vai chegar a lugar nenhum. Jogou como nunca e perdeu como sempre. Como sempre. O Corinthians é líder, aguenta a corintianada essa semana, mas já vai perder pro Inter, porque o próximo jogo é Inter e Corinthians, jogão, no Beira-Rio, não é isso? E é clássico que pega, né? Porque ele virou uma rivalidade nos últimos anos, não é, Léo? Virou. Eu acho que... Uma rivalidade muito grande. Principalmente por causa daquele 2005, não por causa foi? Daqueles 2006, jogos que foram né? anulados, né? Que deu Isso, toda né? aquela polêmica aí e tal. Então, existe uma rivalidade muito grande entre esses dois times, sim. Eu acredito que vai ser um jogo muito bonito. Vai ser o jogo da rodada. Espero que o Mano consiga organizar um pouquinho o que aqueles outros dois técnicos desorganizaram o nosso time, né? E voltando um pouquinho a falar sobre o jogador, diferença de futebol hoje e do futebol de lá de antigamente, 80, falta sangue para esses jogadores. Falta, Falta sangue, falta vontade, falta raça. Para mim, além dos empresários que estragam eles, a própria, como é que eu vou te dizer, a falta de vontade. Eu acredito que isso seja um pouco da geração. E tu pode ver que não é só no Inter, não é só no Fluminense, é no futebol brasileiro que está acontecendo. Eu ia dizer isso, Léo, porque se você assiste jogo lá fora é jogão, pô. É jogão. Então você pode ver as categorias de base, você vê a Copinha São Paulo hoje, ela está praticamente muito melhor que o Campeonato Brasileiro. Verdade. Porque até ali a gurizada ainda está jogando porque quer alguma coisa, porque almeja. Aí quando chegam no Inter, chegam no Fluminense, chegam no São Paulo, pô, eu cheguei, eu sou cara. Aí cai na noite e vira mercenário. Aí já é o brinquinho na orelha, aquela joia pendurada. Pinta cabelinho na régua, cortinho aqui, ali. Então, não é quer isso? dizer, aí eles acham que são os bambambam, não jogam mais. Verdade. É isso que está acontecendo. Por isso que não tem mais. Hoje podem até fabricar futebol de botão, mas com o nome no botão não fazem mais, porque não dá. Não tem como. Gostei dessa. Vai ter que vir os botões tudo em branco e cada um batiza como quer. Exatamente. Eu gostei dessa. Porque- Nem o número da camisa vem mais. Nem número da camisa. Uma Não tem vez tradição a mais. camisa era do 1 ao 11 ao 12, agora é 89, 95. Daqui a pouco vai O goleiro 300. de São Paulo, 98. Ah, que é Porque isso? quem vestia 10 num time hoje do Campeonato Brasileiro era craque, né? Você vestiu Hoje é qual? 10, né? Era a camisa Vestia 10, né? Você disputadíssima. vestiu a 10 aonde? 10. Vestia algum no Beck, vestia 10, no Havaí. Havaí. No Fluminense não tive oportunidade. Por quê? Jogava muito lá atrás, né? Lateral, tá. Lateral esquerdo, lateral direito. Com a 10 não dá, né? Mas eu gostei do Léo, gente. Eu gostei dessa, é verdade. Eu tinha meus botão. Também tinha, Carlos. Oxe, fazia coleção. Tinha um campo daqueles que você levava pra cá e pra lá, Fui né? campeão naquela porcaria. O teu campo de botão era daquele que tinha o placar atrás, que você ficava assim, tinha uma flechinha 9, 8, não? Quem fez foi meu pai. Fez com um Eucatex lá, riscou tudo direitinho. Tivemos um campeonato no ginásio onde eu estudava e eu ganhei. E ali o cara conseguia se identificar com o jogador do clube, né? Eu era da época da figurinha de chicletes, futebol card, lembra? Né? Eu Vinha desse comprei tamanho assim, essa camisa aqui, essa aqui é a número 5. Tá. Não tem o nome, mas sabe por causa de quê? Miranda. Não. Não? Roberto Dias. Puxa, agora você foi lá no passado. lá. Lógico. Aí. Beto Tá vendo? Dias, né? Ele jogou. Eu conversei com ele dentro do vestiário do Mojimirim. O São Paulo aquele dia ganhou de 2-0. Olha só. Em razão do teu pai. Jogava Meu pai- lá? Não, meu pai nessa época não jogava, Não mas jogava ele levou mais. eu lá no vestiário pra conversar. Meu Certo. pai era corintiano. Serginho Chulapa, lembra do Serginho Chulapa no São Teu Paulo? pai é corintiano e tu São Paulino? Mas ninguém é perfeito. O Roberto Dias é mais 1950, vai lá, mano? O Roberto Dias? É. Não, foi em 72. Na época do Chulapa, do Pita, Não, isso aí foi depois. Chulapa foi depois dele. jogadores que tinha... Nessa época aí foi o Pedro Rocha, foi o Gerson, mas eles não foram. Eu lembro do Chicão, volante de São Paulo. Chicão, Lá Chicão batia de até- Piracicaba. Que lá batia até no treinador, velho. Batia. Aquele lá,
O Chicão, para mim, foi ele que trouxe a taça lá trouxe a taça, não, perdeu. Mas ele que ganhou da Argentina em 78. Olha só. Gente, o papo aqui vai, tá? Se eu deixar, se nós deixar, vamos vai até até o amanhã. meio-dia. Mas é bom porque aí fica a resenha guardada para as próximas vezes. Eu quero agradecer o Léo. Léo, você tem que voltar. Aliás, você é o primeiro representante colorado a sentar nessa bancada. Então, exige do pessoal lá do consulado e da Associação do Inter que mande um representante sempre aqui pra gente. A partir da próxima semana, o nosso podcast vai ser sempre quintas-feiras, porque a gente aí aproveita a rodada que foi e a rodada que vem, tá? Pra gente poder ter aquela análise de como é que tá. Quem vem favorito ao título do Campeonato Brasileiro esse ano? Fluminense. Não, agora falando sério, Dago. Falando sério, sem clubismo. Sem clubismo. Atlético, Palmeiras e Flamengo estão tropeçando. Vai fazer falta lá na frente? Sempre faz, né? Esses jogos aí. Sempre sair faz a- falta. São sempre pontinhos Tem- que podem fazer falta. Mas Sem clubismo, Léo. Quem leva o título? Olha, hoje tá muito complicado, mas se o Palmeiras continuar jogando como tá numa fase boa, tá com um time redondinho. Eu penso que agora no Campeonato Brasileiro tá um pouco mais devagar no início por causa dos outros jogos, da Libertadores e tal. Mas vai ficar aí, pra mim, entre esses três aí. Esses três, não tem como Eu escapar? diria dois, Atlético Mineiro e o Palmeiras. Tá. Eu até acho que pro Flamengo não tem. Porque eles também estão com bastante probleminha interno aí, o treinador não acertou direito ainda. Eles ainda estão com um treinador e pensando no Jesus, então quer dizer, eu não sei, eu acho que tomara para os flamenguistas que eu esteja errado, né? Claro. Mas é uma opinião muito particular minha. O meu time, eu acho que assim, é um time para ficar lá no meio da tabela. Perfeito. Para nós hoje tá louco de bom, do jeito que nós terminamos o campeonato Mais passado. 5 rodadas caindo, no né? passado, nós e vocês caiu, o Não, Grêmio eu ficava. não digo 5 rodadas. Se nós perdemos o Grenal, era nós que estava na segunda divisão e o Grêmio tinha escapado. Então, veja Verdade, bem. verdade. Tivemos muito problema a diretoria no início com os treinadores e tal. Espero que o Mano consiga até o final mais uns dias aí acertar um pouquinho melhor, recuperar alguns jogadores. Poxa, nós tínhamos jogadores de seleção e conseguiram bagunçar eles de tanto jogar fora da posição. Então eu acredito que o meu time é para ficar ali. Talvez uma Sul-Americana de novo, mas podemos ir para Libertadores também, que esse seria o nosso sonho, o nosso desejo. Claro, sem dúvida. E Carlos Rico, sem clubismo. Sem clubismo? São Paulo não tem condição de chegar. Não, eu vou falar uma coisa com dor no coração, mas Fale. vou falar. Palmeiras. Corinthians e uma surpresa que eu acho que eles vão reforçar, melhorar bem o time e vai dar trabalho. Botafogo. Eu acredito que o Botafogo, na verdade, ele é um projeto para daqui a um ano, mais ou menos. Mas esse ano ele vai dar um pouquinho de trabalho, eu acho, porque eles estão com muito projeto aí para pegar jogador bom. Eles estão que tava atrás daquele moleque do São Paulo lá que ele queria, o Nestor? O Rodrigo Nestor, Rodrigo verdade. Nestor, O Igor Gomes também. Igor Gomes. Mas tu vê a diferença que você faz. É um shake que pegou lá o Botafogo? O Já colocou dinheiro, já deu uma- Testor, já né? começou o Botafogo. John Testor. É um shake? Ele não é bem um shake, ele é um grande empresário aí. É o fenômeno no Cruzeiro e esse no Botafogo. Né? E os 777 Partners lá no Eu Vasco. acho que esse ano o Corinthians vai dar um pouco de trabalho. Eu também. Porque o Corinthians tá meio encardidinho aquele time lá. O nosso. Né? E eu não sei se nós vamos perder para ele lá na... Como é que você chama? Eu vou ter que terminar o programa. Como é que já você chama começou o estádio dele lá mesmo? A Arena Seu Madruga? Arena Seu Madruga. A Arena Seu Madruga, eles não pagam aluguel. Gente, obrigado. Até a próxima do podcast 3 Pontos. A partir da próxima semana, todas as quintas-feiras. Pode falar, Léo. Olha, eu não posso deixar de convidar os nossos amigos, os teus ouvintes, Telespectadores telespectadores, tá? Para no próximo final de semana, dia 15, nós teremos o segundo Costelaço da Associação dos Colorados do Internacional. Legal. Vai estar aí já confirmado o Guinha Azul e Arley. Então, para quem gosta de futebol, vai ter jogos entre os consulados de Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú e Itá. E a partir das 12h30, 13 horas por aí, vai ser servido o costelão. Aonde, Léo? Vai ser na Sermep. Tá. A expectativa é que dê algo em torno de 400 a 450 almoços, a gente Legal. trabalha com isso, tá? E eu acho que não é porque a torcida, porque a Associação Colorado, acho que quem gosta de esporte está lá convidado para participar, ingresso R$50 por pessoa, tá?
Então eu gostaria de estender esse convite a todos vocês aqui. E nós temos o objetivo da associação para dar um apoio para o consulado, tá? Gente ajudar no consulado com novos sócios e divulgar o nome do Internacional. Mas, claro, também nós temos uma grande função social que a gente já vem fazendo há anos. Para tu ter uma ideia, durante a pandemia aí, nós servimos quase 3.000 marmitex de noite, com, Olha que legal. tudo doado pelos associados, pelos torcedores colorados. Nós deixamos as marmitex prontas e entregamos para uma ONG entregar. Sem contar as cestas básicas e tudo que foi distribuído aí. Claro. Então, acho que a gente tem uma função social com isso, divulga o nome, mas também une as pessoas em prol da solidariedade. Perfeito. E parabéns a vocês por essa iniciativa, Dago. Só reforçando em cima do que o Léo está falando aí, eu estou na frente do esporte de Itapema, né? Estou como diretor de esporte. Acho que uns 30 dias atrás a gente emprestou o campo da SEC, nós temos uma parceria para o pessoal do Colorado. Aí na ocasião eu pedi para o AD, né? E o AD que organizou esse jogo, e eles pediram para que eles trouxessem 1 quilo de alimento cada atleta deles, e um time do Rio Grande do Sul que veio fazer um jogo com eles, e foi arrecadado ali bastante alimentos. Na doama, antes que você estava entrevistando o pessoal da associação, foi doado para a Associação Casa Branca. Alimentos que o jogo do Colorado foram, acho que algo em torno de 350, 400 quilos de alimentos que foi arrecadado num jogo amistoso. Isso lá uns amigos da gente lá do Oeste queriam vir aqui, passar um final de semana aqui, fazer um amistoso. Fizemos almoço, jogo lá. Sim. Até queremos agradecer por ter cedido para a gente o campo lá. Estava naquela semana de chuvarada, estava bem complicado, quase mas o tempo colaborou, deu muitas pessoas, deu uma confraternização legal. E é isso que a gente quer fazer, né? É unir as pessoas e para ver se a gente... Porque nós temos que fazer alguma coisa para essa geração que está chegando aí. Perfeito. Né? Então, eu penso que se nós, os cabeça branca, cruzar os braços, eles vão ficar perdidos, né? Com a experiência que a gente tem, que isso é a vida que te ensina, não tem faculdade. Eu acho que a gente tem que ensinar eles também a confraternizar. Eu antes falei dos jogadores, mas veja o retrato da nossa torcida hoje. Eles vão no campo para fazer guerra. Verdade. Isso não pode acontecer. Não pode. Não pode. Que saudade da época que o Dago jogava, que era metade, bandeiras e tal, né, Dago? Verdade. Não tinha confusão. E esse clima de animosidade, ele entra para dentro das 4 linhas e acaba atrapalhando teu time. Você não ajuda nada. Concordo, plenamente. Então, renovando o convite, está aqui, temos convites para vender, temos os ingressos, procura o pessoal do consulado, a gente está divulgando. Sim. Né? Pode procurar o Dalmago lá no Mercado Dalmago, que ele está por lá sempre, tem ingresso para vender também. E contamos com a presença de todos vocês aí. No ponto deve estar lá, né? Opa, com certeza, a gente vai lá. Obrigado, tá? Mande um abraço a todo o consulado do Inter e também a associação do Inter lá. São sempre bem-vindos aqui, sempre junto da gente. Dago, tamo junto. Tamo junto, irmão. Obrigado aí pela sua parceria, pela sua humildade. Você e o Esporte de Itapema, com você e quando o Fafá estava, fizeram muita diferença em todos os segmentos. Parabéns aí, tá? Tamo junto. Carlos Rigo, até a próxima, São Paulino. Quero agradecer o convite, tá? E vamos continuar assim, né? Torcendo pro nosso time. Sempre brincando na paz, sem violência, sem nada. Isso aí que é gostoso, né, Marcos? É isso aí. Sempre sem... E o futebol é engraçado, né? Quanto pior o time da gente tá, maior é o amor. Parece um filho doente, né? É verdade. Gostei da analogia. É um filho né? doente. Verdade. Gente, até a próxima. Esse foi o podcast 3 Pontos, no oferecimento da P4 Telecom e Estúdios Z3 aqui em Itapema. Também no oferecimento da SpiderVip.net para você fazer as suas apostas. Quer apostar? Meu time vai ganhar do seu? SpiderVip.net. Também a Nine Academia e o Disque Shop Itapema. Grande beijo para você, P4 Telecom. Até a próxima.